Esta é a apresentação referente ao artigo científico sobre os efeitos dos hormônios estanilcalcina no metabolismo de tecido adiposo marrom sob condições alimentares e jejum em camundongos. Meu nome é Letícia e eu vou explicar esse artigo agora. Ele foi publicado em abril de 2019 na revista científica Molecular and Cellular Endocrinology. Tem autoria principal de Sarapio, pertencente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tecido adiposo marrom, TAM, é um tecido especializado na produção de calor em mamíferos, responsável pela termogênese. Ele possui grande quantidade de mitocôndrias e, por ação da proteína UCP1, desacopla a produção de ATP e, no seu lugar, produz calor. O hormônio estanilcalcina, quando isolado pela primeira vez, demonstrou regular a homeostase de cálcio e fosfato. Divide-se em estanilcalcina 1 e 2, sendo que a primeira em mamíferos fora do período gestacional tem papel importante no metabolismo intermediário. A estanilcalcina 2, paráloga da estanilcalcina 1, é marcadora de início e progresso de diabetes mellitus, além de fator anoréxico que leva à redução de peso corporal. Os objetivos deste estudo são a investigação de que a estanilcalcina 1 e 2 humana realmente controlam o fluxo de C-glicose e C-glicerol de tecido adiposo marrom em camundongos no estado alimentado e em jejum. A verificação do papel de estanilcalcina 1 e 2 humana in vitro, que será explicado nos resultados, e a determinação dos níveis de lactato e glicogênio, e a atividade exocinase de TAM nos animais alimentados e em jejum. Foram utilizados camundongos adultos, machos, da raça Wistar, mantidos em ambiente em torno de 22 graus Celsius, com ciclos de sono acordados de 12 horas cada. Foram divididos em dois grupos, alimentados com dieta padrão e jejum de 48 horas, ambos com água liberada. Nos experimentos in vitro, as fatias de TAM foram cortadas e pesadas em 100 mg, além de uma subdivisão dos grupos em controle, sem hormônios, e experimental com hormônios. Os hormônios utilizados, estanilcalcina humana 1 e 2, e análise estatística feita por média e erro padrão, comparações com P menor que 0,05 e análise estatística por estes programas. Segundo a legenda da figura, em que branco representa o grupo alimentado e o tracejado o grupo em jejum, tem-se que o jejum de 48 horas não trouxe mudança na expressão de STC1. A expressão de STC2 quase dobra depois de 48 horas de jejum, se comparado com os alimentados. Já a expressão de gene STC2 em tecido adiposo marrom de alimentados foi 4 vezes maior quando comparada com a expressão de gene STC1. Nos animais em jejum, STC2 expresso em TAM foi 20 vezes maior quando se comparado com STC1. Nesta figura, o jejum de 48 horas aumentou a captação de 2-deoxiglicose em TAM, até mesmo no grupo controle, sem hormônios. HSTC1 no estado alimentado aumentou a captação de glicose em TAM e em HSTC2 não ocorreu alteração na captação de 2-DG para ambos os grupos. A formação de CO2 a partir de glicose caiu no tecido adiposo marrom nos animais controle com jejum de 48 horas. HSTC1 em animais em jejum aumentou cerca de 36% a incorporação de C-glicose comparado com o controle.
não teve alteração na formação de CO2 a partir de C-glicose em ambos os grupos em HSTC2. O tecido adiposo marrom de animais em jejum teve queda de 54% se comparado com o controle alimentado na incorporação de C a partir de C-glicose em C-glicerídeo-glicerol. Ambos os hormônios HSTC1 e HSTC2 não alteraram a síntese de C-glicose a partir de C-glicerídeo-glicerol. Já a síntese de ácidos graxos a partir de C-glicose teve queda no grupo controle jejum comparado com alimentados. Novamente, HSTC1 e HSTC2 não apresentaram alteração quanto à formação de C-ácidos graxos a partir de C-glicose para alimentados ou em jejum. Houve queda na incorporação de C a partir de glicerol em C-glicerídeo-glicerol no estado de jejum. HSTC1 e HSTC2 não modificaram a alteração da incorporação de C a partir de glicerol em glicerídeo-glicerol, assim como o de ácidos graxos em TAN de alimentados e em jejum. A atividade da enzima hexocinase em TAN também não sofreu alterações por jejum ou estanilocalcinas humanas. Com 48 horas de jejum, o peso seco do tecido adiposo marrom caiu cerca de 44%, assim como a queda no nível de glicose no soro. Todavia, a concentração de lactato no soro subiu em torno de 65% se comparado com o estado alimentado. A concentração de lactato em TAN não foi afetada, tanto por jejum quanto pelas estanilocalcinas. A concentração de glicogênio em TAN não teve alteração por jejum nem por HSTC1. O nível de glicogênio caiu 4 vezes a mais no grupo alimentado com o uso de HSTC2, que por consequência aumentou 4 vezes os níveis de glicogênio em jejum. Esta é uma imagem pertencente ao artigo original que ilustra os efeitos dos hormônios HSTC1 e HSTC2 no tecido adiposo marrom. HSTC1 aumenta a formação de CO2 em jejum. HSTC1 aumenta a captação de glicose em alimentados. HSTC2 diminui o nível de glicogênio em alimentados. E HSTC2 aumenta a concentração de glicogênio em jejum. Além disso, STC1 e STC2 no tecido adiposo marrom confirma a participação dos hormônios na regulação metabólica da termogênese de mamíferos. A inervação simpática regula o transportador de glicose GLUT1 na membrana celular do tecido adiposo marrom, e a insulina realiza o controle da expressão e translocação de GLUT4, fazendo desses transportadores os principais reguladores da captação de glicose em TAN. O mesmo tecido também é significante na remoção da glicose da corrente sanguínea após as refeições, já que possui alta taxa de captação de glicose por unidade de peso. A expressão massiva de HSTC2 pode ser letal em neonatais, pois TAN é o tecido principal para a termogênese em mamíferos recém-nascidos, devido à redução da reserva de glicogênio, conforme foi demonstrado na figura. O jejum é uma situação de estresse. Logo, a ativação simpática aumentou a captação de glicose por meio da ativação do transportador GLUT1 em TAN apenas nos animais em jejum do grupo controle, aqueles sem o hormônio. Concluiu-se que o status alimentar realiza o controle da expressão de STC2 após 48 horas de jejum. O mesmo aumenta. Segundo o experimento,
As estanilcalcinas não alteram a síntese de C-glicerídeo-glicerol e C-ácidos graxos a partir de C-glicose ou C-glicerol. Para o controle do metabolismo de glicose no tecido adiposo marrom, deve-se ter como alvo de ação de HSTC1 e HSTC2 a captação de glicose e sua oxidação e o armazenamento de glicogênio. A queda da atividade termogênica, a esterificação de ácidos graxos e outras funções adipócitas são consequências adversas, então, devido à queda da concentração de glicogênio por HSTC2 em estado alimentado. Por fim, o aumento da captação de glicose no tecido adiposo marrom, mediado por HSTC1 em estado alimentado, pode revelar o possível papel de hormônio desobstruinte de glicose no plasma. Estas são as referências do artigo original. E termino aqui a apresentação. Muito obrigada pela visualização.